É claro, irmãos, que todos nós passaremos pelos desertos da vida. Vai existir momentos na nossa família e na nossa casa que eu e você teremos que passar pelos desertos da vida. Um momento de doença, um momento de crise. Fala para o seu irmão aí, você não está isento da crise. Fala para ele, você não está isento da crise. Mas eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo 4, no capítulo 2 também, que Deus disse: eu levarei vocês para o deserto, para o vale de Acor. E a promessa de Deus é que nós seríamos levados aos desertos da vida por Deus. Você já imaginou isso? Deus está dizendo: eu vou pegar na sua mão e eu vou te levar para um deserto, um lugar que você não quer ir. E a Bíblia diz que o vale, o lugar será chamado Vale de Acor. Acor significa tribulação. Deus está dizendo: eu vou te levar para lugares, vai ter estações que eu vou te levar para lugares, e esses lugares eu vou te passar por tribulação. Porém, eu te tratarei com carinho, diz o Senhor. Eu e você não estamos isentos dos desertos e das crises da vida. Mas existe uma diferença de quando nós vamos para as crises e quando nós somos levados à crise pelas nossas próprias decisões, pelas nossas próprias brechas, pelos nossos próprios vacilos. Porque não se assuste, meus irmãos, existem crises que Deus nos dá, existem crises que nós nos colocamos nelas. A diferença de uma crise que Deus está com você te conduzindo e uma crise que Deus não está com você te conduzindo é a presença de Deus. Porque existem pessoas que estão em crise e pedem a Deus: Deus, me tira daqui. Ele disse: não foi nem eu que te coloquei, levanta, bora, sai daí, porque você se colocou aqui. Agora existem crises que você ora e Deus diz: espera, eu ainda não terminei o que eu comecei a fazer. Eu e você precisamos descobrir quais são esses lugares na nossa própria vida. Eu e você precisamos descobrir por que nós nos enfiamos em crises que nós não precisávamos. Nós precisamos aprender a sair dessas crises. E eu vou te dizer uma coisa que eu tenho aprendido. As pessoas, elas não querem estar em lugares indesejáveis. Concordam comigo? Ninguém aqui quer estar num lugar indesejável, sim ou não? Sim ou não? Mas por que ainda somos permitidos, por que nos permitimos estar nesse lugar? Porque nós não sabemos fazer diferente. O que Deus tem falado comigo, tem 3 anos que Deus continua falando a mesma coisa comigo. Treine as pessoas. Porque as pessoas precisam ser treinadas. A igreja de Jesus precisa ser treinada. Porque não é por falta de motivação que as pessoas estão em crises. É por falta de não saber fazer diferente. Que não aprendeu biblicamente. Preste atenção. Diante de uma crise, você pode dar uma resposta violenta, explodir. E mesmo assim, continuar tendo os mesmos resultados. Você pode se calar. E mesmo assim, continuar tendo os mesmos resultados. O que nós precisamos descobrir é como eu saio de determinadas crises. Porque não é ficar calado, não é explodir nas suas emoções, é saber o que nós devemos fazer. Eu sei, tanto quanto você, que as nossas maiores crises que vivemos estão na nossa casa. No nosso casamento. Por quê, pastor? Por que o diabo não investiu lá no meu trabalho? Porque ele sabe que se ele derrubar sua casa, ele derruba todo o resto colateralmente. Se o diabo mexer no seu casamento, ele te derruba em todas as outras áreas. Ele sabe que um pilar balançado dentro de casa balança todos os outros. E as crises familiares são as piores, porque contra elas nós não temos defesa. Porque as pessoas nos conhecem mais do que qualquer outras pessoas na rua.
Você pode dizer para as pessoas, eu quero mudar hoje, a partir de hoje eu vou mudar. Mas lá na sua casa as pessoas vão olhar para você e falar assim, você já falou isso tantas vezes. Mudar você? Esse aí não muda nunca. Então nós nos tornamos e criamos uma máscara de sermos uma pessoa, um personagem na igreja e um personagem dentro de casa. E tem pessoas que já ouvi isso, eu ouso dizer que eu já ouvi isso. Das pessoas dizendo, eu tenho mais prazer de estar fora da minha casa, lá na igreja, do que estar em casa. Porque dentro de casa é uma perturbação. Deixa eu te contar uma coisa, você é quem você é dentro da sua casa, lá fora você é só um personagem. Quem é você de verdade é o que está lá dentro de quatro paredes. Lá fora, onde todo mundo te ama, você é só um personagem, porque você não se sente preenchido lá fora. Agora, quando a tua casa está em paz, não importa o quanto você tem amigos lá fora, você quer ficar onde? Então você é quem você é de verdade, dentro da sua própria casa, não lá fora. Só que como cristãos, nós aprendemos a criarmos personagens para sermos familiares, amáveis, quistos lá fora. Porque dentro de casa dá trabalho demais, eu tenho que ser eu, íntegro, 100% eu. E ser íntegro 100% dá muito trabalho. E a maioria de nós nem sabe como fazer isso. Mas esses próximos dias, eu não quero aqui apresentar uma visão espiritual da questão familiar, apenas. Mas eu quero apresentar para vocês coisas que vão mexer com a vida comum de vocês, porque mexe na minha. Conflitos que devem ser tratados de forma bíblica, não de forma emocional. Nós acabamos de sair de uma série de mensagens sobre emoções. E ainda respondemos aos conflitos pelas nossas próprias emoções. Quando Deus diz, existe uma forma bíblica de responder a cada conflito. Deus tem uma resposta ativa para cada problema que você tem. Para cada questão que você leva a Deus, Deus tem uma resposta pontual e contextual. Não tem discussão. O problema é que nós temos dificuldade de ouvir, e quando ouvimos, temos dificuldade de praticar. Então, para a gente começar uma série sobre família, nós precisamos criar esse recorte. De que você não vai sair daqui pensando que eu sou quem eu sou lá fora. Não! Você é quem você é lá dentro. Porque quando você se engana achando que você é quem você é lá fora e lá dentro, ninguém te compreende, você se furta da responsabilidade de mudar. Você diz que o conflito da sua casa é por causa da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, quando o seu problema de verdade é só seu. Dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Mas dá um sorriso de verdade. Para ele ficar feliz, só te ver seu sorriso. Mostra as canjicas para ele. Se o problema da sua casa é você, irmão. É você. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje, eu quero entrar nesse tema de uma forma bem prática. Porque, na verdade, a nossa família é uma vivência prática. A gente pode espiritualizar aquilo que é espiritual, mas existem coisas que não são espirituais. Ainda que hajam promessas. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 6. Malaquias 4, 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para o versículo 5, se puder voltar, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Esse é o último versículo do Velho Testamento, o último. Quem está com Bíblia de papel aí? Levanta a mão para mim. Depois desse versículo tem uma folha. Todo mundo tem uma folha aí?
Tem uma folha em branco aí? O que representa essa folha em branco? O que representa essa folha em branco? 400 anos que Deus não falou. Então qual foi a última palavra de Deus no Velho Testamento? Eu vou converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos. Depois disso, silêncio. Agora abre comigo em Lucas, capítulo 1. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá o coração. Não é isso que está dizendo aí? E converterá muitos aos filhos de Israel. Em outras traduções, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos seus pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém? 400 anos depois, qual é o discurso de Deus? Vou enviar alguém, e esse alguém vai converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos? Pergunto, se por 400 anos esse discurso foi o discurso de Deus, você acha que ele é importante? Sim ou não? Deus diz, eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não disse mais nada. 400 anos depois aparece Deus, eu vou mandar alguém, e esse alguém vai converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos, seus pais. Esse é o assunto principal. Por 400 anos esse foi o assunto de Deus. Por quê? Porque não houve outro discurso depois desse discurso. Depois de uma pausa de silêncio, esse discurso voltou à boca de Deus. E disse, o mais importante que eu quero fazer é converter o coração de pais aos filhos, e coração de filhos aos seus pais. Ponto. Se isso era importante para Deus, deveria ser a parte mais importante para as nossas vidas. Eu sei que família para você é importante. Você considera, você acha, e no seu discurso, é o mais importante de todas as coisas. Primeiro Deus, depois família, depois trabalho, depois a igreja. Você já sabe disso. Mas o que você não sabe é como valorizar e como entender, praticando que a sua família é o mais importante. Para isso, nós vamos sentar aqui hoje um pouquinho e vamos conversar sobre. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Por favor. Vou te incomodar só mais um pouquinho. Talvez você está do lado de alguém que você não conheça, então se apresente para ele. Se você já conhece, pega na mão dele. Pode pegar na mão do seu irmão. Se você não conhece, se apresenta, é claro. Se você conhece, pode pegar na mão do seu irmão. Amigo Espírito Santo, nós queremos como igreja nesse momento, Pai, clamar a Tua presença sobre as nossas vidas. Não existe nada mais importante do que a Tua presença no nosso meio. É ela que traz convencimento, é ela que traz direção e é ela que traz transformação. A minha oração aqui essa noite, Senhor, é para que na autoridade do Teu nome o Senhor possa falar ao nosso coração agora, Pai. Ainda que não irmãos por sangue, mas nós somos irmãos do mesmo Pai, Jesus. Então nós somos família do Senhor. Ensina-nos essa noite, Espírito Santo, a como ter o nosso coração convertido. Não só de forma unilateral, mas nos ensina a aprender a converter o coração dos outros também, Jesus. Abre os nossos corações. Abre os lugares que estão escondidos pelos traumas. Não para que possamos ser tratados emocionalmente, mas porque a Tua palavra, que diz
que é mais afiada que uma espada de 2 gumes, e penetra em lugares que pode dividir a alma e o espírito. Nos permita essa noite sermos alcançados nesses lugares. Descortina diante dos nossos próprios olhos a nossa própria vida, para que no final de tudo isso tenha valido a pena. Ter saído da nossa própria casa, Jesus. Não para ouvir um pregador, mas para ouvir o teu Espírito falando dentro de nós. Esse é o nosso clamor. Essa é a nossa oração. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade de se mover sobre as nossas vidas. Então nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa falar na vida do meu irmão e na minha vida. Toca o nosso coração essa noite. E ministra o teu amor e a tua verdade sobre as nossas vidas. E nós seremos gratos ao teu nome. E faremos e daremos toda a honra e glória ao Senhor, e somente ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. A conversão do coração é o ponto de partida para uma família saudável. A conversão do coração é o ponto de partida de uma família saudável. Sem a conversão de coração, não há direção, correção, ajuste, limite, destino. Por isso que o discurso de Deus não é apenas uma camada de receba o seu pai e sua mãe, ou converta seu coração ao seu pai e sua mãe, conectando esse texto ao texto de Êxodo, dizendo honra pai e mãe para que prolongue seus dias na terra. Não, o discurso de Deus aqui não tem a ver sobre promessas, sobre como você vai subsistir por mais tempo na terra. O discurso de Deus é, o ponto de partida é conversão de coração. Não há nada mais importante para uma casa que corações dentro daquela própria casa sejam convertidos uns aos outros. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus intergeracional. Deus nunca vai terminar a promessa apenas em você. A Bíblia diz que o pecado de um pai para um filho, o pecado de um homem, é passado ou repassado de pai para filho por 3 ou 4 gerações. Mas a bênção é passada até 1000 gerações. Então a promessa de Deus que Deus fez para você, ela não vai parar em você. Assim como as suas batalhas não vencidas não param em você. Se você é homem, se você é mulher e você não está enfrentando os gigantes que estão aparecendo, eu sinto muito te avisar que os seus filhos vão ter que lutar contra esses gigantes. Da mesma forma, quando nós nos posicionamos em Deus, a bênção e a promessa que Deus fez para mim não vai parar em mim. Ela vai alcançar o Mateu, o filho do Mateu, o neto do Mateu, e ela vai até 1000 gerações. Por que isso é importante? Porque isso nos tira do centro do Evangelho e coloca Jesus, porque Ele sim é o centro do Evangelho. Essa mensagem nos tira do centro do nosso próprio desejo, porque a gente entende que nós não somos uma represa, aonde tudo que Deus prometeu vai chegar em nós e nós vamos desfrutar. Nós somos como um rio que recebemos e fluímos para a próxima geração. Então, se tudo não acontecer como eu espero, não importa, porque eu vou ver se cumprir na vida dos meus filhos. Deus é um Deus intergeracional, Ele vai trabalhando de geração em geração. E o nosso papel, muitas vezes, não é desfrutar, mas ser uma plataforma para que outros desfrutem a partir de nós. Eu falo isso muito sério, meu irmão, porque eu sou pai, sou pastor, eu estou gastando a minha vida nesse negócio, acreditando que mesmo que eu não viva tudo que Deus me prometeu, eu vou ser plataforma para que outros possam viver.
Mas o que Deus está dizendo para mim é, sem que haja conversão de coração, de pai para filho, de filho para pai, tudo isso é anulado, porque não há transmissão de conhecimento. E é exatamente isso que Deus está nos alertando e está dizendo. Eu vou mandar alguém, e esse alguém vai converter corações. Para quê? Para que não haja maldição na terra. É o que Deus está dizendo, não é que Deus está prometendo, se você não se converter, eu vou acabar com você. Deus não está dizendo isso, Ele está dizendo, se você não se converter, não tem outro caminho. Porque quem não recebeu instrução, vai tomar decisões erradas. Você já viu aquela famosa frase que sua mãe dizia, quem não ouve conselho, ouve coitado? Porque se você não ouvir instruções, e a Bíblia diz no livro de Provérbios, ouve o conselho do seu pai, ouve a instrução da sua mãe, para que em tudo te vá bens. O que a Bíblia está dizendo? Se você não entender que existe um poder, uma bênção que opera geracionalmente, você vai acabar tomando decisões precipitadas e sabotando tudo que Deus prometeu para os seus pais. Não, você não está desfrutando de tudo que você está desfrutando hoje porque você é bom. Pode ser que o que você está desfrutando hoje são joelhos dobrados de outras gerações. Amém? Talvez, eu vi um testemunho ontem, estava parado, mexendo, respondendo os outros no Instagram e mexendo ali um pouco. Eu vi um testemunho de uma mulher que se envolveu em alguns lugares meio obscuros da vida, em religiões que não deveriam. E ela começou a pagar preços nessa religião. E ela começou a pagar caro, financeiramente caro, e ela começou a ver que ela não estava tendo resultado. Então ela foi lá a pessoa responsável, e disse, olha, eu estou fazendo tudo que vocês estão me pedindo, mas a minha vida não está rompendo. E aí a pessoa disse, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu vou procurar saber com os meus guias aí. E o testemunho dela é que quando ele voltou, ele falou, olha, infelizmente não tem como a gente romper essa bolha na sua vida, porque o que eu ouvi é que sua mãe é cristã, ela está orando por você, e essa bolha de oração que sua mãe está fazendo, a gente não consegue romper. Naquele exato momento, ela caiu de joelho e disse, se o Senhor é o Senhor, e está cuidando da minha vida através da oração da minha mãe, eu também quero esse Jesus. E a Bíblia e a história dela diz que ela se converteu ali, e a vida dela se rompeu porque ela entendeu que Jesus era o Senhor acima de todos os nomes. Mas ela não entendeu isso sozinha. Ela entendeu porque a mãe dela estava pagando um preço de oração pela vida dela. Então tem coisas que você está desfrutando hoje que não foi você que plantou. Tem coisas que você está vivendo hoje, foi porque o seu pai, a sua mãe plantou para que você estivesse desfrutando. Ah, pastor, eu não conheço meu pai e minha mãe. Deus conhece. Não é sobre o que você pensa, o que você acha. É sobre o que Deus pensa e o que Deus acha. Ah, mas meu pai é ruim, meu pai me maltratou. Mas tem sementes que foram plantadas e Deus respeita a semente. Gálatas capítulo 6 diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, não tem conversa com Deus. É princípio e ponto final. Então Deus começa a mostrar para mim e para você que existe uma conversão geracional, como se eu e você precisássemos sentar para ouvir o que os nossos pais têm para falar. E sim, nossos pais têm muito a nos falar. Só que a gente não está disposto a escutar. E como nós não nos escutamos, nossos filhos também não nos ensinaram, não aprendeu a escutar o que nós estamos falando. E criamos um ciclo de uma geração que precisa começar a sua vida do zero. Precisa começar do zero. Dá uma olhada para o seu irmão, dá um sorriso para ele e pergunta para ele assim, você já começou do zero? Já começou alguma coisa da sua vida do zero? Sim ou não? Quem aqui já começou? Quem começou do zero? Levanta a mão para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Te amo, mas faltou pai. Porque a Bíblia diz que o homem de bem deixa a herança para os seus filhos. Comecei do zero, pastor. Você não entendeu o negócio. Ou sua geração anterior não entendeu o negócio. Porque quando eu for, eu vou deixar meu filho entesourado em nome de Jesus. E você também. Em nome de Jesus. Amém? Amém? E não estou falando de bens materiais. Eu estou falando de promessas. Eu estou falando de palavra.
de direção de Deus, de propósito, de destino, de identidade, meu filho vai saber exatamente quem ele é e o que ele nasceu para fazer, porque eu vou ensinar isso para ele. Só que nós vamos ter que ter conversas difíceis. Vamos precisar sentar na cadeira, olhar um no olho do outro e dizer: você está errado, filhão. Eu te amo, mas daqui dessa linha você não passa. Porque o pai é aquele que dá limite, mas é o mesmo que amplia o limite dos filhos. É ele que segura, mas é ele também que solta. E muitos de nós somos travados na nossa vida hoje, seja emocionalmente, seja conjugalmente, seja profissionalmente, porque não houve alguém que dissesse: bate as asas e voa, meu filho, você precisa ir. Sai da barra da saia da sua mãe, vai, voa, você precisa. Que nos colocou em dificuldades controladas para que a gente aprendesse a bater asa. Muitos de nós tivemos que nos esborrachar no chão, porque não houve alguém que dissesse para mim e para você: olha, é assim que se faz. E muitos de nós tínhamos, mas não demos. E qual é a mensagem de Deus? Você não entendeu sobre conversão. Você deveria ter ouvido o que o seu pai e a sua mãe estavam te falando. Eu estou dizendo isso porque não tem criança aqui. Então tudo que você está ouvindo aqui, você pode reproduzir para os seus filhos, tá? Porque um dia você foi filho, mas hoje muitos de nós somos pais, e quem não é, será. Então você precisa aprender que o seu papel aqui não é sentir a palavra e dizer: ai, tadinho de mim que não tive isso. Não, o seu papel aqui é falar assim: cara, eu não tive, mas isso acaba em mim. A minha próxima geração eu vou ensinar do jeito certo. A psicologia diz que existem traços de alguém, traços emocionais e comportamentais, de pessoas que não experimentaram a conversão de geração. Alguém que não teve um pai ou não conseguiu dar ouvido aos seus pais. Alguém que não conseguiu ouvir o que a geração anterior estava dizendo. A psicologia diz que existem adultos e crianças que têm traços de baixa estima e culpa dentro de si mesmo. Eles olham para si mesmos, olham no espelho e não se sentem amados, não se sentem bonitos, não se sentem prontos para nada. É uma alta baixa estima. Olha para o seu irmão e pergunta: quando você olha no espelho, como que você se enxerga? Tem gente que olha no espelho e diz: nossa, eu estou bonito demais. E tem gente que olha no espelho e diz: meu Deus do céu, como é que esse homem casou comigo? Como é que essa mulher teve coragem de casar com um homem feio igual eu? E aí sabe o que acontece? Surge um conflito. Sabe qual é o conflito que surge dentro de casa? Você não me ama o suficiente, mas como eu vou amar alguém que não se sente amado? Como eu vou amar alguém que não aprendeu a ser amado? Porque nunca ouviu o que o seu pai estava dizendo para você: você é um menino bonito, cara, você é meu campeão. Ou talvez não teve isso, alguém que dissesse: ei, você vai conseguir, vamos lá, vai dar certo. Alguém que segurasse a bicicleta. Não teve. Ou tinha, mas não ouviu. Nós temos passagens na nossa vida. Do 0 aos 7, nossos pais são os nossos heróis. Dos 8 aos 12, eles diminuem essa potência. Dos 12 aos 17, eles se tornam quase que os vilões da nossa vida. Quem nunca aqui foi adolescente, que não queria ouvir o pai para nada? Mas dos 18 em diante, eles voltam a ser os nossos heróis. Porque dos 13 aos 17 nós tomamos todas as decisões que um jovem precisa tomar errada, quebra a cara, tudo possível, para aprender que era melhor ter ouvido o conselho do pai. É assim ou não é? Só que quando nós fazemos a disrupção do pai na adolescência, tem muitos de nós que não conseguiu se conectar de novo. A gente não conseguiu olhar para os nossos pais e dizer: cara, você estava certo. Deixa eu sentar nessa mesa aqui de novo e aprender. Muitos se desconectaram na sua adolescência. Tiveram pais que segurou a bicicleta, que disse: você é lindo, você é um campeão. Mas na adolescência não teve alguém que dissesse: ei, filhão, eu te amo, mas senta aqui. Então nós desenvolvemos uma sociedade que precisa disso daqui para aprovar a si mesmo.
precisa estar lá nos stories todos os dias, dizendo: olha, como a minha vida é boa, como a minha vida é feliz, como eu sou bonito. Bota 3 filtros, mas como eu sou bonito. Para que o mundo diga aquilo que ele não sente. Porque dentro dele existe alguém dizendo: você não é bom o suficiente. Sabe o que é isso? Coração que não foi convertido. Um coração que não foi convertido. Existem, pessoas que a psicologia diz que por falta de conversão, por falta de intimidade com seus pais, criaram dificuldade nos próprios relacionamentos. Pessoas que têm medo da intimidade, não conseguem se conectar, não conseguem aprofundar laços, não conseguem abrir seu coração para ninguém. Pessoas, ou então, pessoas que estão dependentes emocionais, vivem relacionamentos de dependência, estão propensas a entrar em relacionamentos tóxicos, abusivos, porque não aprendeu como é o teu relacionamento real, verdadeiro e profundo. Pessoas com problemas psicológicos, como depressão, ansiedade, e até em casos graves, a raiz de tudo isso está aí na falta de afeto, porque não teve um coração convertido dentro de casa. Não conseguiu receber, não conseguiu sentir o amor dentro da sua própria casa. Crianças, jovens e até mesmo adultos que têm dificuldade de definir limites. Eu não sei se você sabe, mas uma pesquisa recente mostra que mais de 80% da população carcerária no Brasil são de filhos que não tiveram pais dentro da sua própria casa. A chance de um jovem se enredar para o mundo do crime aumenta em 38% se ele não tiver um pai dentro de casa. Pedófilos dizem, em suas declarações, nas suas confissões de culpa, que eles escolhem as crianças olhando para os pais dessas crianças. Se existe distanciamento, se torna vítima. Se existe proximidade e força nesse relacionamento, não se aproxima. Porque filho tem que ter pai. Mas a psicologia não está errada. O problema é que nós usamos do que a psicologia diz para definir então que agora nós somos as vítimas. E não. Eu nem estou aqui para falar do que a psicologia diz. A psicologia só é uma camada superficial. O pior não é o que a psicologia está dizendo, o pior é o que a Bíblia está dizendo. Se não houver conversão, eu firo a terra com maldição. Porque a psicologia pode ser tratada. Nós podemos sentar no divã do psicólogo, no gabinete de um pastor, a gente pode confessar nossas dores, e a Bíblia diz que se confessarmos os pecados uns aos outros, seremos sarados. A psicologia está dizendo, está fácil de resolver. O problema é quando Deus diz, se não houver, eu amaldiçoo a terra. E contra os princípios de Deus, não existe psicólogo que pode resolver o problema. Então a minha chamada para você aqui hoje não é para que você se sinta adoentado ou que você se sinta fragilizado. Ai, minha autoestima é muito baixinha. Ai, eu tenho dificuldade de estabelecer limite. Ai, eu não tive afeto na minha casa. Não, eu não estou aqui para dizer isso. Eu estou dizendo, apruma esse corpo. Muda essa mente. Porque se você não se ajustar, a sua casa vai penar. A sua casa vai padecer. A sua casa vai experimentar o que você está experimentando agora. E sabe o que você e eu podemos experimentar? Abre sua Bíblia comigo em Juízes. Juízes capítulo 2, verso 10. Fala de uma geração que não teve seu coração convertido. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Presta atenção. Depois que Josué morreu,
A Bíblia diz que uma geração se levantou depois deles, mas eles não sabiam o que Deus tinha feito pelo povo de Israel. Eles não houve ninguém na terra que se assentasse e dissesse: vem cá, deixa eu te contar o que aconteceu para você estar aqui hoje. Não teve ninguém na terra. Então levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. Vamos lá. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos a Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que haviam tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Então eles tomaram decisões precipitadas. Aí Deus veio. Versículo 14. A ira do Senhor se acendeu. E ele os entregou nas mãos dos invasores. Ele entregou aos seus inimigos ao redor, os quais já não conseguiam mais resistir. Sempre que os israelitas saíam à batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Ponto. Deus diz: vocês não entenderam não? Não. Não teve ninguém que falasse para vocês não? Não. Tomaram decisões erradas? Sim. Então eu vou te mostrar o que acontece. A primeira coisa: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Porque quem não teve quem amparasse a sua identidade, não tem capacidade de apontar um destino. Se você não sabe qual é a sua história, qual é a história da sua família, de onde você veio, se você não consegue honrar isso, você vai ter dificuldade em apontar para os seus filhos qual é a direção que eles precisam caminhar. Olha para mim. Deus começou uma história antes de você nascer. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus começou uma história antes de você nascer. Você precisa descobrir qual é. Você precisa descobrir qual é. Porque o seu propósito está submetido a uma história que já começou. Não, eu sou livre e minha história começa em mim. Não. Porque existem problemas que a sua família enfrentou, que você enfrenta. Nós chamamos isso de maldição hereditária. Problemas. Pais viciados em álcool, filhos viciados em álcool, netos viciados em álcool. Avós que eram drogados, que se drogavam, pais que se drogam, filhos que se drogam. Avós que eram prostitutos, pais prostitutos, filhos prostitutos. Então, se você está enfrentando problemas que as suas gerações passadas enfrentaram, quer dizer que existem bênçãos também que precisam ser liberadas de geração em geração. Tem uma história sendo contada. Só que nós decidimos não ouvi-la. Sabe por quê? Porque para ouvir essas histórias nós vamos ter que perdoar pais. Nós vamos ter que perdoar nossas mães. Vamos ter que perdoar feridas que foram feitas há muito tempo atrás. Nós vamos ter que passar por cima. E eu quero saber se você está disposto a fazer isso comigo essa noite. A primeira coisa que Deus diz: sem identidade, sem destino. Isso é uma maldição. Porque quem não sabe para onde vai para qualquer lugar, quebra a cara e não sabe para onde a sua vida está indo. Isso é uma maldição. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai te dar destino aqui hoje a partir da reconciliação com a sua família, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus entregou eles nas mãos dos invasores. Não é sobre a força dos inimigos. Preste atenção. Não é sobre a força dos adversários. É o próprio Deus que disse: você não vai vencer. A Bíblia diz que Jericó era uma cidade fortificada. Deus destruiu Jericó pelo seu próprio poder. Mas quando eles chegaram a Ai, que era a cidade seguinte, Josué avaliou e disse: eu não vou nem mandar o exército todo. Mas eles perderam.
Porque o próprio Deus resistiu Israel. Preste atenção. Quando não há conversão de coração dentro da nossa casa, existem desafios simples que eu não consigo vencer. Tem desafios simples que os nossos filhos não vão conseguir vencer. Problemas fáceis de se resolver, que não conseguem ir adiante. Por quê? Porque o próprio Deus começa a resistir a essas pessoas. Mas pastor, Deus quer o meu bem. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu estou tentando fazer tudo certinho, Deus está dizendo, ei, está faltando resolver problema dentro de casa. A Bíblia diz, no livro de Pedro, que se eu e a minha mulher tiver brigado dentro de casa, eu vou ajoelhar, eu vou orar, e a minha oração não vai ser ouvida. Já viram isso? Levanta a mão quem já leu esse versículo na Bíblia. Glória a Deus, estou falando com um povo consciente. Dá uma cutucada no seu irmão aí, você está com problema em casa? Resolve antes de orar, irmão. Ou ora para resolver. Ora para resolver. Porque problema dentro de casa para Deus é sério. Porque fala de um princípio de conversão de coração. E Deus está dizendo, eu vou colocar o dedinho ali, ó, e não tiro o dedinho, enquanto vocês não se acertarem dentro de casa. Eu sinto muito em te dizer que tem problemas que você está enfrentando, que Ele não vai resolver com a sua força, vai resolver com o seu perdão. Não vai resolver com a sua força, vai resolver com sentar com a cadeira, botar um cafezinho e falar, mãe, fala para mim o que eu preciso de ouvir. Ô pai, senta aqui, conversa comigo. Ô filho, senta aqui, deixa eu te falar umas coisas que você precisa de ouvir. Em amor, em paz. Porque muitos de nós podemos estar sendo resistidos por Deus, porque não entendemos que converter o coração uns dos outros é nossa responsabilidade. Não, Deus não disse que Ele faria isso por nós. Ele enviaria Elias, e Elias faria isso na nação. Mas dentro da nossa casa, quem converte o coração dos outros sou eu e você, irmão. Sou eu que trago a minha mulher para a mesa para conversar com ela. Sou eu que sento com meu filho para conversar com ele. Sou eu que boto o dedo em feridas que eu sei que vai doer. Sou eu que sento ele e peço perdão para ele se precisar. Sou eu que faço isso. Sou eu que antes de cobrar alguma coisa do meu filho, eu dou exemplo. Para que quando eu cobre ele não diga, mas espera aí, você está pedindo para eu fazer, mas você não faz? Como assim? Porque nós, a grande maioria de nós, viemos de uma geração que os nossos pais nos mandavam fazer coisas que eles mesmos não faziam. Estou errado? Faz o que eu faço, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Era assim ou não é? Eu vi tios meus, da minha convivência, fumando e falando para os filhos, pode fumar não, que é errado. Eu vi isso. Talvez você viu coisa até pior. E a gente entendeu que mandar a próxima geração fazer coisas que nós não fazemos, não dá certo. O que dá certo é o exemplo. Então eu preciso converter o meu coração a Jesus, para que a minha família possa ter o coração convertido a mim. Não existe converter corações das pessoas a mim, se o meu não está convertido a Jesus. Então eu preciso ser um exemplo, para que outros possam caminhar na plataforma que eu estou caminhando. Amém? Vocês estão muito calados. Pode ouvir um glória a Deus? A Bíblia diz, última frase do versículo 15, grande angústia os dominava, ponto. Não estava falando de batalha, não estava falando de inimigo, ele disse, um sentimento, angústia é um sentimento. Ele diz, grande angústia os dominava, e acabou a conversa. Angústia é um sentimento. Uma coisa que nasce das nossas emoções e extrapola, transcende para o nosso corpo. Quando a gente fica angustiado demais, parece que a nossa garganta começa a fechar. Já sentiram isso? Ele estava dizendo, grande angústia os dominavam. Angústia, a emoção,
nasce das incertezas da vida e dos vazios existenciais. Quer ver alguém angustiado? É quando alguém está cheio de dúvidas ou não sabe o que fazer na vida. Isso traz angústia. E isso só acontece porque uma geração anterior, que foi levantada para nos dar um caminho, não fez o seu papel. Cientistas, sociólogos, fizeram uma pesquisa e descobriram que se nada for feito pela igreja, hoje, intencionalmente na vida dos nossos adolescentes, nos próximos 10 anos, quantos anos? 10 anos, 70% das igrejas evangélicas vão fechar no Brasil. 70% vai fechar. Se algo não for feito agora, daqui 10 anos, é devastador o que vai acontecer. Por quê? Porque esses adolescentes é que vão estar pregando para vocês aqui amanhã. Daqui uns anos eu vou estar velhinho, vou estar sentado aí. Sabe quem vai estar pregando? As nossas crianças, os nossos adolescentes. Qual mensagem eles vão trazer? Por isso a responsabilidade de sermos uma geração que diz: ei, ponto final, comece em mim agora a mudança. Vou fazer perguntas simples aqui e você não precisa me responder. Qual foi a última vez que você trouxe a sua família para uma mesa para orar juntos? Qual foi a última vez que você sentou, pegou aquela Bíblia infantil, abriu e leu aquela historinha chata para o seu filho? E mandou ele repetir. Fala para o papai: o Senhor é meu pastor. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que os seus filhos te viram abrindo uma Bíblia e lendo? Qual foi a última vez que os seus filhos te viram de joelhos dobrados orando? Qual foi a última vez que você fez um ensino bíblico na sua casa, sentou seus filhos e ensinou eles? Qual foi a última vez que você encheu a mão de óleo e disse aqui: vem cá meu filho, deixa eu orar por você, vai ter prova amanhã, né? Deixa eu orar por você aqui, ó. Qual foi a última vez que seus filhos te viram ungir nas portas da sua casa? Porque talvez você está aqui e nunca viu isso, e é por isso que hoje você tem dificuldade de fazer. Então deixa eu te falar uma coisa: você não é uma vítima, mas você pode ser o vilão da sua próxima geração. Nossos filhos, eu tenho toda a tecnologia que vocês pensarem, irmão. Olha o tanto de tecnologia. Ainda tem o relógio que não está aqui. Eu tenho Bíblia, até no meu relógio tem Bíblia. Lá em casa, só isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é melhor? Não, não é melhor. Mas quando eu estou lendo, meu filho sabe que eu estou lendo. Eu estou mostrando para ele que a gente tem que gastar tempo com Jesus. Lá em casa, depois que eu desci dos legendários, nós fazemos cultos todas as manhãs na minha casa. A gente senta e hoje meu filho fala assim: papai, vamos tomar café? Eu falo: vamos tomar café. E ele diz: primeiro o devocional, papai. E a gente senta para fazer o devocional. Só que eu estou falando com você uma coisa que eu não fazia. Eu decidi fazer depois que eu desci a montanha. Tem um mês e pouco que eu estou fazendo isso consistentemente e intencionalmente. E a minha casa tem sido transformada porque o meu filho está conhecendo Jesus que ele não conhecia através da palavra do pai dele. Eu estou dizendo para você que eu não sou perfeito, tá? Eu estou dizendo para você que eu decidi fazer isso há 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás. E a minha casa está sendo transformada por esse negócio. Então muitas vezes eu não aprendi isso. Mas eu decidi não viver o que a minha história disse. Eu decidi criar uma plataforma diferente para que a próxima geração que viesse de mim fosse diferente. Eu poderia fazer uma mensagem altamente emocional, chamar todo mundo aqui na frente. Se você tinha baixa autoestima, se você tem angústia, se você não se sente dentro do propósito, vem cá na frente, deixa eu orar por você. Não, eu não quero fazer isso. Eu quero dizer para você: você é homem, você é uma mulher, e você tem a obrigação de fazer que a próxima geração seja melhor do que você. Pastor, eu não tenho filho. Que bom que você ainda não tem, porque quando ele nascer, ele já vai nascer num ambiente saudável. Eu sou jovem, nem casei ainda. Que bom.
Porque quando você casar, seu casamento vai estar debaixo de uma plataforma saudável. Se eu e você formos uma igreja, se formos um povo que não olha para a próxima geração, nós estamos fazendo tudo errado. O que Cristo espera de mim e de você? Cristo espera uma resposta da gente. Uma resposta geracional. Ele não quer uma resposta individual. Ele não quer apenas um reconhecimento. Eu não tive isso. Ele está esperando uma resposta. E talvez você nunca fez o que eu te perguntei, mas você pode começar a fazer hoje. Você pode chegar na sua casa, em vez de ligar o Fantástico, ao invés de ligar a série da Netflix, você fala assim, cara, nós não vamos fazer isso hoje. Hoje nós vamos sentar e nós vamos ler um capítulo da Bíblia. Quantos capítulos? Um capítulo da Bíblia. Eu vou começar com um. Mas eu não vou comer se eu não falar da Bíblia dentro da minha casa. Eu não vou dormir se os meus filhos não me verem de joelhos dobrados. Eu não vou existir sem que a próxima geração me veja fazendo algo diferente. Porque é bonito dizer, a promessa de Salmos, que nós veremos os nossos filhos. A bênção de Deus, sabe qual é a bênção de Deus para mim e para você? Senta, pode dizer isso para o seu irmão, você vai sentar numa mesa. Fala com ele, você vai sentar numa mesa. Pode falar com fé, você vai sentar numa mesa um dia. Na cabeceira da mesa. E os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, vão estar sentados ao redor, se alegrando, e você vendo tudo o que Deus fez através de você. Essa é a palavra e a bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Um dia, isso vai acontecer. Mas isso vai ser conquistado, isso não vai ser ganho. Um dia você vai plantar uma semente que você não está vendo. No outro dia, e por anos você vai plantar uma semente, mas um dia, você vai sentar na cabeceira da mesa, no almoço de domingo, e você vai ver seus filhos brincando, brigando ao redor da mesa, se alegrando, e você ali dizendo, está todo mundo aqui feliz ao redor da minha mesa. Sabe quantas famílias não têm a alegria de estarem juntas? Quantas famílias vocês conhecem que não conseguem estar juntas no mesmo ambiente por 2 horas no almoço de domingo? Quantas famílias não se suportam? Quantos irmãos não conversam com outros irmãos? Quantos filhos amargurados com as suas mães e com seus pais? Quantos? Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou vencer isso tudo através de você. E vai chegar um dia que vai estar todo mundo ao redor. E você vai saber que foi Deus que promoveu esse negócio. Como nós fazemos isso, pastor? Porque eu quero isso. Quem quer isso aqui? Levanta a mão aqui. Quem quer isso aí para sua vida? Todo mundo quer, né? Eu sei. Também quero. Quando nós decidimos dar uma resposta geracional. Estou cansado para orar. Eu sei que você fica cansado para orar. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Quantos aqui leem a Bíblia? Eu estou lendo o livro de Jó. Quem já leu o livro de Jó aqui? Pela 3ª, 4ª vez a gente vai lendo o livro de Jó. Irmão, dá uma depressão ler o livro de Jó. É verdade. Você começa a ver os homens falando com Jó e Jó respondendo. E Jó falando, e Jó se defendendo. Falei, meu Deus do céu, a agonia desse homem vai acabar, não? Eu já estou no capítulo 30 e o negócio ainda não acabou. Problema em cima de problema. Meu Deus do céu, que agonia. E tem hora que você lê o capítulo, você não entende nada do que está falando. E olha que eu sou pastor, tem hora que eu não entendo nada, eu tenho que pegar lá o dicionário e vamos lá, vamos procurar esse negócio aqui. Mas sabe o que eu estou fazendo? Enquanto eu estou lendo a Bíblia com a minha mulher, meu filho está brincando de motoquinha do lado. Eu não estou entendendo nada. Mas ele está vendo eu ler, brincando de motoquinha do lado. Sabe o que vai acontecer? Em nome de Jesus, um dia eu não vou mais precisar fazer isso, porque ele vai ter um relacionamento sincero com Jesus. E a minha oração é que ele ainda tenha um encontro com Deus ainda na infância dele, que ele experimente a presença de Deus ainda na infância dele, para que ele não seja como eu, que demore muito tempo para se aproximar de Jesus. Eu demorei 16 anos. Aos 16 anos eu me aproximei de Jesus. Demorei demais. Por tão bom que Jesus é, poderia ter sido mais cedo. A Bíblia diz, para a gente encerrar,
Deus está esperando uma resposta geracional. Isaías capítulo 58, verso 12. Queria que você abrisse comigo para a gente ler e orar. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Uma promessa. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará alicerces antigos. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Fala para o irmão do seu lado, o seu povo. O seu povo. Pode olhar para o irmão que está do seu outro lado e falar com ele, o seu povo. Olha para quem está atrás de você e fala, o seu povo vai reparar muros, vai reconstruir cidades. O seu povo, a sua geração, o que começou em você, vai desencadear reparação e reconstrução de coisas que foram quebradas nas gerações anteriores. Levante sua mão. O que Deus começa a fazer aqui hoje vai desencadear uma reconstrução de promessas que foi feita antes de você. E os seus filhos reconstruirão essas promessas e se apossarão de promessas que Deus fez às gerações anteriores, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode ficar de pé para a gente orar? Na versão Almeida, revista e corrigida, eles não falam o seu povo, eles falam os que de ti procedem, os que de ti procederem. É como se ele estivesse dizendo, os que saem de você, a próxima geração vai edificar lugares. Isso é muito sério. Porque muitos de nós estamos esperando que as promessas se cumpram em nós. Mas talvez o que Deus está esperando é conversão de coração. É como se Deus estivesse dizendo, você não vai ser a flecha. Você vai ser o arco. Eu vou te preparar. E através de você eu vou pegar a flecha. E vou enviar para longe. Sabe qual é a nossa oração? Deveria ser? Faz isso em mim hoje, Jesus. Porque melhor do que eu quero ver os meus filhos. Melhor do que eu quero ver essas crianças, esses jovens. Melhor do que eu quero ver uma próxima geração que vai se levantar com mais amor, com mais desejo, com mais zelo de Deus do que a minha. Porque se eles forem melhores do que eu, a minha missão vai ter sido cumprida. Sabe qual é o maior dever de um pai? Ensinar o seu filho a ser um pai melhor do que ele é. A nossa geração não está nos ensinando que os nossos filhos têm que aprender a ser bons filhos. Não. O papel de um pai é fazer que o filho seja um pai melhor do que ele é. Ser homem. Caráter, responsabilidade e independência. Para isso, ele precisa enxergar em nós alguém suficientemente capaz de cuidar, falar ao coração, sem machucar. Talvez você foi fruto de uma casa que não houve conversão de coração. Talvez quando eu li baixa autoestima, dificuldade em relacionamento. Talvez você está aqui hoje tomando remédio para ansiedade, para depressão. Não consegue dar limites ou estabelecer limites. Talvez você é fruto de uma casa disfuncional, biblicamente dizendo. Tinha pai e mãe lá dentro, mas eles não sabiam o que deveria ser feito. Eu quero te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Eu disse isso para uma pessoa essa semana. Segura aí. Muitos de nós carregamos marcas que os nossos pais nos fizeram.
E culpamos os nossos fracassos por coisas que os nossos pais nos fizeram. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou pai. Eu nunca faria nada para prejudicar um filho. Se você é pai, quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão para mim. Seja sincero. Você faria alguma coisa para prejudicar o seu filho? Sim ou não? Ainda que você fizesse, não seria intencional. Você erraria tentando acertar, sim ou não? Não é verdade? Só que os filhos guardam mágoas de coisas que os pais nem sabem que fizeram. Mas eu vou te falar uma coisa. Como pai, todo pai faz o melhor que pode. O pai só pode dar para um filho aquilo que ele mesmo tem. E talvez você requereu mais do seu pai do que aquilo que ele podia ter te dado. Você exigiu da sua mãe mais do que ela poderia ter te dado. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Que você pode ser melhor do que seu pai e sua mãe, perdoando eles. E dizendo, se ele me deu o melhor que ele tinha, eu posso fazer as pazes. Mas eu não preciso dar a mesma medida para o meu filho. Eu posso dar uma medida sacudida, recalcada, porque eu conheço Jesus, talvez o meu pai não me conhecia. Talvez os seus pais não conheciam Jesus, mas você conhece Jesus. Você conhece Jesus. Então talvez você guarda coisas no seu coração porque não teve um coração convertido, que o que vai limpar o seu coração para viver uma próxima geração, para viver um novo tempo na sua vida é liberar isso. E dizer para si mesmo, olha, eu não vou guardar mais essas coisas porque ele me deu o melhor que ele podia me dar. Mas ainda foi pouco, mas o que faltou, Jesus vai preencher o meu coração, porque ele é o pão da vida, foi ele que morreu por mim. A partir disso, você pode fazer da sua vida melhor do que você está fazendo agora. Pode ou não pode? Pode ou não pode?